Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público de São Paulo de uma ameaça a mim e a minha família de assassinato ou de sequestro pelo PCC. Ontem, quarta-feira, foi feita uma operação da Polícia Federal, a qual havia sido confirmado essa ameaça e vários desses indivíduos foram presos. Eu apresentei como uma reação um projeto de lei para proteger policiais, juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão me prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Olá pessoal, aqui deputado federal Marcel Van Hatten, notícia da última hora. Desse instante, acabamos de protocolar na Procuradoria-Geral da República um pedido para que Lula seja denunciado pelo crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Se ele sabia que era uma armação, tudo que nós vimos acontecer nessa semana em relação ao ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro, ele deveria ter informado as autoridades competentes e não levado a público uma informação dessas, ao que tudo indica, de forma irresponsável e leviana, sem levar em consideração os enormes riscos que Sérgio Moro, sua esposa e seus filhos correm em virtude deste contra-ataque do crime organizado que foi detido por um trabalho sério da Polícia Federal, do Poder Judiciário e das demais autoridades competentes. Portanto, se Lula tinha informações de que tudo isso não passava de uma armação de Sérgio Moro, ele precisa responder pelo crime de prevaricação. Encaminhamos tudo ao Procurador-Geral da República na tarde de hoje e aproveitamos esse momento para mais uma vez nos solidarizarmos com Sérgio Moro e com sua família e também nos solidarizarmos e aplaudirmos a ação do Judiciário, da Polícia Federal, que inclusive foram elogiadas pelo ministro Flávio Dino, por Gleisi Hoffmann e por muitos petistas. E depois Lula vem a público falar uma bobagem dessas, que se verdadeira for ou fosse, trata-se de crime de prevaricação. Agora, nós queremos ver o que Lula vai dizer ao Procurador-Geral da República. Este governo, desgoverno, não pode continuar. É visível que é uma armação do Moro. Foi o que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o plano da facção criminosa PCC para sequestrar o senador Sérgio Moro. Petistas e aliados haviam passado 24 horas vangloriando-se do trabalho da Polícia Federal, antes de Lula trazer à tona esse negacionismo dos fatos investigados. Como poderia Moro ter armado tudo isso em cumplicidade com numerosos agentes e criminosos, se não na fantasia de uma mente acometida por um revanchismo incurável e que não respeita nem sequer a dor de uma família ameaçada por uma facção armada com histórico de assassinatos de agentes públicos?
Se havia alguma dúvida de que perdurava no presente o confessado desejo lulista de F com o ex-juiz para se vingar, ela não existe mais. Era essa a aula de civilidade e democracia de que falava Gleisi Hoffmann? Acabamos de ingressar com uma notícia crime contra o presidente Lula junto ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Inquérito que pretende combater a desinformação que desestabiliza o nosso país, de alguma forma. E o fizemos pelas declarações dadas pelo presidente Lula, quando ele alega que é uma possibilidade de uma trama, de um conluio entre o Moro, o senador Moro, e aquelas entidades governamentais do Estado brasileiro que estão envolvidas na desarticulação dessa trama sórdida feita por uma facção do crime organizado para sequestrar e possivelmente até assassinar um senador da República, promotores do Estado, agentes penitenciários e outras autoridades, como uma forma de pressionar o Estado para dar regalias a presos em presídio de segurança. Isso, sem dúvida nenhuma, uma quebra de decoro, é um escárnio com um cidadão brasileiro, com um senador da República, com quem representa a democracia através do parlamento brasileiro, e nós queremos que haja uma apuração. Não é possível que a mais alta autoridade da República possa brincar com um assunto dessa natureza. Esperamos que haja uma apuração severa a respeito dessas ilações feitas pelo presidente Lula. Lula acha que o plano do crime organizado para matar o ex-juiz Sérgio Moro, entre outros alvos, é uma armação do próprio Moro. Essa afirmação do presidente da República não para de pé um só segundo, pois não tem, essa afirmação, a menor base nos fatos. Mas admita-se que todo político tenha esse direito de se cobrir de ridículo, de dar um tiro no próprio pé. Porém, quando o político é o presidente da República, as coisas ridículas que ele diz têm outra dimensão. Nesse caso, a dimensão do que Lula disse é ridicularizar o trabalho da Polícia Federal, que prendeu os bandidos do PCC que estavam planejando os atentados. É ridicularizar o Ministério Público de São Paulo, que descobriu o plano do crime organizado. Ridicularizar o seu ministro da Justiça, que qualificou de muito séria a investigação. E ridicularizar, no fundo, o próprio cargo de chefe de Estado. Aí a gente vai para outra indagação. A um político experiente como Lula, costuma-se atribuir a cada palavra que ele diz um cálculo político correspondente. Qual teria sido a intenção política de Lula ao reiterar 3 vezes uma bobagem como essa, a da armação do Moro? Que foi só o resultado, isso que aconteceu, isso foi o resultado do estado psicológico de uma pessoa que produz maus resultados políticos para si mesma, porque vive presa a uma confusão de sentimentos, de ódios, de rancores? Equilíbrio emocional é o mínimo que se espera de qualquer chefe de Estado.